Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel. Por acaso, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que eu estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Com certeza não somos. Pai, concede-nos graça, o suprimento de graça do Teu Espírito para compreender a Tua palavra e saber viver de acordo com ela. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós começamos a expor o capítulo 8 desta carta, e nós observamos que o apóstolo Paulo escreve esta carta também para responder a uma correspondência, a uma carta que lhe fora endereçada pelos cristãos da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, e ele responde a todas estas dúvidas. No capítulo 7, ele responde as perguntas sobre o casamento, sobre os solteiros. Agora, capítulo 8, 9 e 10, ele trata de um problema. Qual o problema? Cristãos da igreja de Corinto frequentavam as festas pagãs, os cultos pagãos, e eles comiam da carne dos animais que haviam sido oferecidas em sacrifício ao ídolo. Alguns que eram fracos na consciência, estimulados por este exemplo de cristãos que se julgavam fortes e conhecedores da boa doutrina, faziam o mesmo e se contaminavam porque a sua consciência era fraca. E Paulo deixa claro que, quando alguém age de acordo com um conhecimento que tem, mas ele despreza os irmãos que nem sempre têm o mesmo nível, o mesmo grau de conhecimento que ele tem, e assim ele induz as pessoas a fazerem o que ele faz, mas em virtude da consciência fraca, estas pessoas pecam contra Cristo, porque elas estão fazendo o que suas consciências reprovam. Então Paulo fala que nós podemos pecar contra os irmãos, podemos ferir a consciência dos irmãos, podemos destruir a fé dos irmãos, e ele diz: se comer carne, colocar tropeço na vida do meu irmão, eu nunca mais comerei carne. E aqui está um princípio: tudo que eu fizer, se colocar empecilho, obstáculo à vida de qualquer irmão, meu irmão em Cristo, por quem ele morreu, eu nunca mais agirei daquele modo. Os coríntios
que se julgavam fortes, diziam: temos direito de fazer isso. Por quê? Porque nós cremos que só há um único Deus vivo e verdadeiro. Não existem divindades, não existem deuses, só existe o verdadeiro Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Logo, se não existem deuses, aqueles blocos de madeira e de pedra são só madeira e pedra, não são ídolos. Portanto, este animal que foi sacrificado ao nada, porque deuses não existem. E como nós gostamos de carne, nós gostamos de churrascaria, de picanha, por que nós vamos dispensar comer esta carne? Se nós sabemos que essa religiosidade pagã, ela é mentirosa, ela é inexistente, ela é irreal, porque só tem um único Deus vivo e verdadeiro. Com esse conhecimento, eles diziam: eu posso comer qualquer coisa, nada me fará mal, porque estas divindades não existem. Paulo não diz que o raciocínio deles está errado. É verdade, só existe um único Deus vivo e verdadeiro, é verdade, e é verdade que não existem deuses ou divindades, mas os cristãos de Corinto, apesar de vaidosos, e ele disse, o conhecimento dá ocasião à vaidade, ele infla, ele enche, ele ensoberbece, ele torna as pessoas autossuficientes, e eles se julgavam conhecedores, eles julgavam dominar o conhecimento teológico. E Paulo diz: agora, vocês não sabem tudo a respeito dos ídolos, vocês ignoram verdades outras sobre a questão da idolatria, que está fazendo com que vocês pequem. Pior ainda, se vocês estão fazendo isso deliberadamente, vocês estão provocando os ciúmes do Senhor, e ninguém pode com Deus. Então, cuidado com as suas atitudes. Agora, meus irmãos, ele prossegue dizendo: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria, fugi. Como? 1 João, capítulo 5, o último versículo desta carta, João diz à igreja: cuidado com os ídolos. Espera aí, João está escrevendo para uma igreja. João está escrevendo para igrejas, para cristãos. Por que tomar conta se guardar dos ídolos? Porque você pode, e eu também posso, participar de eventos e de situações que nos tornam participantes da idolatria, sem que nos demos conta disso. E os cristãos de Corinto, alguns deles, estavam se envolvendo com a idolatria, sem perceber que estavam. E Paulo está dizendo, portanto, fugir da idolatria. É interessante que o capítulo 8, ele trata do problema, mas ele para. E ele retoma o tema da idolatria agora. Por quê? Porque ele precisava exortar os cristãos a se colocarem no seu verdadeiro lugar. No final do capítulo 9, ele disse: todo atleta em tudo se domina. Ele tem autocontrole, porque ele sabe que a falta de autodomínio o destruirá. Ele sabe que para ter bom desempenho no ringue, na corrida, ele precisa de autodomínio antes da corrida. Ele precisa aplicar socos no seu corpo, se autodisciplinar, para não ficar reprovado. E Paulo disse: é isso que eu faço comigo. Agora vocês querem um exemplo de quem não exerceu autodomínio, de quem não se autodisciplinou e ficou reprovado? Olhem para a história de Israel. Todos estiveram debaixo da nuvem, todos estiveram debaixo da coluna de fogo, todos passaram pelo mar, todos comeram maná, todos beberam, todos. Mas de todos os homens adultos, somente 2 entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles cobiçaram as coisas más.
Por isso Deus se desagradou deles, e o resultado foi a ira de Deus se manifestou e eles caíram prostrados no deserto. Agora Paulo diz no versículo 7, não vos torneis idólatras, do capítulo 10. No versículo 8 do capítulo 10, nem pratiquemos imoralidade. No versículo 9, e não tentemos a Cristo. Versículo 10, e não murmureis. E aí Paulo vai dizer, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Israel caiu. Eu me autodisciplino para não cair. Então não cobice o que eles cobiçaram, para que vocês não caiam como eles caíram. E aí, então ele fecha o argumento dizendo, a fidelidade de Deus não permitirá que você seja tentado além do que você pode resistir. Logo, nenhum de nós pode dizer, essa tentação foi irresistível, porque toda tentação é resistível. Porque Deus, disse o apóstolo Paulo, Ele providencia uma saída. Sempre. Logo, todos nós, quando tentados, devemos dizer, é possível resistir, há uma saída de Deus. E aí, Paulo diz, portanto, esta palavra significa, a conclusão de tudo o que eu estou falando é o seguinte, fugir da idolatria. Ou seja, Deus sempre vai providenciar saída. Isso é a providência. E qual é a nossa responsabilidade? Dá no pé, foge. Paulo escreve capítulo 6 para tratar da imoralidade sexual. E ele diz, fugir da imoralidade. E em seguida o que ele fala? O casamento. Você quer fugir da imoralidade? Case-se. A saída para fugir da imoralidade é a vida matrimonial. É a providência. Qual é a saída de Deus para que não sejamos imorais, nem promíscuos? É o casamento. Agora Paulo está dizendo, Deus sempre providencia uma saída. Vocês estão se sentindo tentados a comer carne? Tem uma saída de Deus, fuja. Fuja da idolatria. Não entre mais nos templos pagãos para comer da carne sacrificada aos ídolos. Fuja. Mas nós somos orgulhosos demais para fugir, não é verdade? Nós nos julgamos fortes e todas as pessoas que caem em tentação são aquelas que dizem, eu estou percebendo que alguma coisa está no ar entre eu e esta pessoa, e ele tem todas as chances de fugir, mas ele não foge. Eu posso lidar com esta situação e não cair. Ele se julga capaz, ele subestima a força da tentação, ele se superestima, e sabe o que via de regra acontece? A pessoa cai. Porque o nosso orgulho diz, você é forte, você não é um covarde que vai viver fugindo. Isso é covardia. Os covardes fogem, mas eu sou íntegro moralmente. Eu sou um cristão forte. Eu tenho base bíblica. Eu posso ficar me expondo à tentação, porque ela não me destrói. Eu não vou cair. Mas o conselho da Bíblia é fuja, não é encare. Você está percebendo que uma situação de tentação, ela começa a ser vislumbrada? Fuja, fuja, não vá mais naquele lugar, pare de conversar com esta pessoa, pare de ligar, pare de aceitar ligações, pare de fazer o que você faz. Você está se sentindo tentado a tirar o dinheiro que não é seu? Não receba mais dinheiro de ninguém. Fuja. E Paulo está dizendo, fuja da tentação, fuja da idolatria. Deus providencia a saída. Ali está a saída. Então, a sua saída é a divina, é providência. Agora, a sua responsabilidade é dar no pé, é fugir. Isso é covardia? É melhor um covarde vivo, diz o provérbio, do que um herói ou um cristão que se julga um bom cristão, caído e destruído moralmente, e a sua família. Fuja. Fuja
da idolatria. Paulo pede no versículo 15, alguns comentaristas acham que há um pouco de ironia quando ele diz: digo isso, ou seja, fuja, a pessoas sensatas. Vocês são sensatos, então julguem vós mesmos o que digo. Será que o que eu estou dizendo está errado? Observem a minha linha de argumentação e observem se esta conclusão está errada. Não é isso que temos que fazer, fugir? Agora ele vai fundamentar teologicamente, meus irmãos, com uma profundidade. Ele vai fazer uma analogia entre a ceia do Senhor e comer carne de um animal que foi sacrificado ao ídolo, para mostrar quem participa da ceia, tem comunhão com Cristo. Quem participa de uma festa pagã está em comunhão com as divindades, mas elas não existem. Mas ele vai dizer: tem algo que vocês ignoram, Satanás existe. Existe um mundo espiritual maligno, que se aproveita da inclinação idólatra do coração humano, para receber adoração. Ali estão os demônios. As pessoas pensam que estão diante da imagem de Júpiter, de Afrodite, e de tantas outras imagens, mas ali tem demônios. Júpiter não existe, é verdade. Nenhum Deus, não há seres divinos, mas os seres espirituais malignos que querem ser adorados, eles se aproveitam disso, e todas as vezes que as pessoas se ajoelham diante de imagens, seja de seres humanos, ou de animais, ou de astros, para adorar, eles estão prestando culto aos demônios, mesmo que eles não saibam disso. Por isso Paulo vai fazer uma analogia. Veja uma argumentação teológica. Ele pergunta, e a resposta é positiva: por acaso, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E a resposta é sim. A resposta é: o cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão do sangue. Muita gente acha que quando vai pegar o pão e o cálice, que só está comendo um pedaço de pão e bebendo vinho. É verdade, é o símbolo. Mas quando pela fé você participa, você está entrando em comunhão com aquele sangue derramado. Porque você não pode participar da ceia sem estar em comunhão com o sacrificado. É impossível. É por isso que a Bíblia exorta e nos mostra que há uma gravidade muito grande em comer e beber sem discernir o corpo. Paulo chega a dizer que tinham pessoas doentes e outras haviam morrido porque participavam da ceia de uma maneira profana. Isso aqui é só um pedacinho de pão, isso aqui é só um cálicezinho, isso é uma besteira da igreja. Deixa eu comer isso aqui. A minha vida está toda errada, mas isso aqui é só um rito, um mero cerimonial. E muita gente brinca com Deus. Paulo está dizendo: o cálice da bênção era o terceiro cálice que o judeu usava na Páscoa. Provavelmente foi esse terceiro cálice que Jesus ergueu e ele abençoou. E nós também abençoamos, ou seja, nós damos graças. A palavra ou o verbo abençoar podem significar três coisas: conferir bênção, e nós não podemos abençoar o cálice, conferir àquele cálice alguma bênção. A palavra ou o verbo abençoar também significa agradecer e louvar. E Jesus agradeceu, e nós também agradecemos. E também tem o terceiro sentido de consagrar, de tirar do uso comum para o uso santo. Então você abençoa consagrando. Pois é, todas as vezes que nós servimos a ceia, nós damos graças pelas bênçãos de Deus por intermédio daquele sacrifício que está sendo dramatizado pelo pão e pelo vinho. Por isso Paulo está dizendo: esse cálice que nós abençoamos, ele é a comunhão do sangue de Cristo. Quando você toma do cálice, você está entrando na comunhão
daquele sangue que foi derramado. E ele pergunta de novo: acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Claro, a resposta é sim. Ao partir o pão é a comunhão do corpo de Cristo. Quando você toma a ceia, você entra em comunhão com Cristo, o Cristo vivo e verdadeiro. E aí Paulo diz: há somente um pão, e esse pão da vida é Jesus. E nós, embora muitos membros, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Agora ele quer explicar que o que nos torna igreja, nós somos muitos crentes aqui, o que nos faz corpo é que nós temos a comunhão com o mesmo e único pão que é Jesus Cristo. Então observem como a ceia, ela nos põe em comunhão com Cristo e uns com os outros, nos fazendo igreja, nos tornando corpo de Cristo. Essa é a doutrina bíblica da ceia. Quem participa da ceia entra em comunhão com Cristo e em comunhão com a igreja. Aí o apóstolo diz: será, ele imagina, que os cristãos de Corinto, ao lerem isso, já estavam pensando: Paulo voltou atrás. Ele havia dito no capítulo 8 que os ídolos não existem. Aí Paulo diz: será que eu estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Claro que não. Eu sei que é só um animal, não é um sacrifício, porque os deuses não existem. Será que eu estou dizendo que o ídolo é alguma coisa? E ele repete: não. Eu sei que ídolo não é nada, não existem ídolos. Antes, o que eu estou dizendo é que as coisas que eles sacrificam, pensando que é para Júpiter, que é para Afrodite, que é para os demais deuses do panteão grego, eles sacrificam-nas a demônios. Isso está escrito em Deuteronômio. Moisés já tinha ensinado o povo de Israel que não existem outros deuses, mas existem demônios. Lamentavelmente, a igreja, ela se esquece, meus irmãos, de que a Bíblia nos ensina a respeito desse mundo espiritual maligno. Eu conheci e li de um pastor que esteve na África e participou de um evento, ele muito teólogo, doutor, muito intelectual, aquilo ali apenas é manifestação cultural. E ele participou lá daquele evento, e ainda trouxe a máscara, e ainda trouxe lá o objeto que aquele pajé, o feiticeiro, botava na cabeça, e botou lá na sua casa. Meus irmãos, ele disse que a coisa dentro da casa dele começou a degringolar de um jeito. Brigas, discussões, os filhos, pesadelos e coisas horríveis acontecendo. E coisas horríveis acontecendo dentro de casa. Os irmãos acham: isso é cultural. É que nem a festa do boi, é cultura popular. Meus irmãos, nada nesse mundo é neutro. Mesmo que seja para divertir, se os irmãos estudarem e lerem um pouco sobre o boi, verão os elementos de feitiçaria, de religiosidade que tem ali. Quem é que ressuscita boi? É feitiçaria? É o pajé? Quem é que ressuscita? Mesmo que num contexto de festa, de alegria, portanto é inofensivo. Você não se dá conta dos elementos religiosos e idolátricos que estão inseridos na cultura e nos objetos. Cuidado com os artesanatos que você leva para casa. Aquilo ali, se consagrado a demônios, mas os deuses não existem, mas existem demônios, existem entidades malignas. Irmãos, a Bíblia não esclarece a queda de Satanás, mas a igreja, ao longo dos 20 séculos, tem entendido que aquele texto de Isaías e de Ezequiel, que falam sobre reis humanos dentro do seu contexto histórico, também estão ensinando que
houve um ser de elevada grandeza, responsável nesta área de louvor, e que queria este louvor e adoração para si, e caiu. Porque Deus diz, a minha glória eu não darei a ninguém. Portanto, Satanás quer adoração. Ele disse a Jesus, eu lhe dou tudo, se você prostrado me adorar. Ele quer adoração. Ele quer que as pessoas façam pactos. Eu dou o que você quiser, riqueza, o que você quiser. Pactue comigo, me adore, me reconheça. Esses seres, eles querem oferendas. Eles querem o que só Deus é digno. E as pessoas que estão sacrificando aos supostos deuses que não existem, aos ídolos que não existem, eles estão sacrificando a essas entidades. Muitas vezes eles não sabem disso. Mas como eles têm resultado do que fazem, eles acham que são deuses de verdade, mas é a espiritualidade maligna que está ali. E Paulo está dizendo, eles sacrificam a demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Se você comer de uma carne que foi sacrificada ao demônio, você está participando. Se você come de Jesus, que é o sacrifício, o pão e o vinho simboliza Cristo. Cristo é o cordeiro, é o animal sacrificado, é o cordeiro, é Ele. Quando a gente come do pão e bebe do cálice, eu estou comendo o sacrifício que foi oferecido pelo próprio Jesus ao Pai, para nos redimir, para propiciar a Deus e nos justificar. Por isso, se você come a carne de um animal sacrificado aos demônios, você entra em comunhão com ele, você abre brecha na sua vida. Paulo está escrevendo para os Efésios, ele não está escrevendo para pagãos ou ímpios, e ele diz, não deis lugar ao diabo. Então, crentes podem dar lugar ao diabo? Podem, porque se não pudessem, por que ele diria, não deis lugar ao maligno? Por quê? Cuidado. Eu como doce de São Cosme e São Damião, no sincretismo brasileiro, onde o espiritismo, o catolicismo, está tudo junto, aquele doce foi oferecido, promessas foram feitas, pactos foram realizados, agora os doces serão distribuídos. Você, bem, isso aqui para mim não passa de bala, isso aqui para mim não passa de pirulito, eu vou comer isso aqui. É como os cristãos de Corinto diziam, isso é só carne, eu vou comer. Cosme e Damião não existe. Se existiu o personagem histórico, não são deuses, mas não entende que tem aspecto espiritual por detrás disso. E o apóstolo está dizendo, cuidado com os elementos religiosos. Existem, e meus irmãos, ídolo não é só pau e pedra. Prazer vira ídolo na nossa vida. Filhos viram ídolo na nossa vida. Uma jovem me disse, minha mãe é tudo para mim. Se eu perder a minha mãe, eu perdi a vida. Como? Então ela é sua deusa, é seu ídolo. Não, irmãos, a rocha é Cristo. Nós amamos os nossos filhos. Se Deus levar, eles não são a razão. No capítulo 8, Paulo está dizendo, há um só Deus para quem vivemos. Tudo procede dele. Tudo é para ele, tudo é por ele. Nós adoramos a Deus. Nós não podemos ter ídolos na nossa vida. Dinheiro, empresa, amor. As canções de amor de vários poetas são idolátricas, porque colocam a pessoa amada num pedestal. Tem gente que se anula, que faz tudo o que contraria, porque não pode perder o ídolo. A pessoa ama tanto aquele marido ou aquela esposa, que faz tudo de errado que tiver que fazer, mas não contraria, porque virou ídolo na nossa vida. João escreve para a igreja e diz, cuidado com a idolatria. Parece que é um conselho fora de ocasião, inoportuno, sem sentido. Como é que uma igreja vai fugir da idolatria? A igreja cristã não é idolátrica, ela não tem ídolos. Como é que não tem ídolos?
Nós podemos fazer das pessoas ídolos, sim. Líderes podem ser idolatrados, podem ser colocados num pedestal. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com a idolatria, meus irmãos, porque não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. E Paulo pergunta: ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Se você sabe disso, e você participa dessas festas, você está provocando ciúme. Por quê? Não pensem na palavra ciúme quando você lembra da sua insegurança em relação ao seu cônjuge. Não pense na palavra ira como você fica no trânsito. Deus não pode se irar assim. Claro que não. A ira de Deus é santa. O ciúme de Deus significa: Deus ama você. Deus não vai dividir você com ninguém. Eu não divido a minha esposa com ninguém. Em termos de marido e mulher, nenhum cônjuge divide o seu cônjuge com outra pessoa, em termos de marido e mulher. Deus não admitirá que o seu coração tenha um ídolo. Isso vai despertar o ciúme de Deus, o zelo de Deus, porque Deus ama você. Ou você é dele, ou você não é dele. E então Paulo diz assim: por acaso somos mais fortes do que ele? Se formos, podemos encará-lo. Podemos fazer o que ele reprova. Podemos admitir idolatria e participar de festas idolátricas. Mas se nós não somos, é melhor tomar cuidado. Meus irmãos, aqui tem um princípio que se aplica a muita coisa. Os irmãos querem um exemplo? Motel foi feito para casais, casados, para famílias, ou para amantes, para pessoas solteiras, para prostituição e homossexualismo. Quando os motéis foram criados para quê? Os irmãos acham que naqueles quartos onde prostitutas vão deitar com homens casados e mulheres casadas, quando travestis vão fazer a mesma coisa, quando mulheres enganando seus maridos e vice-versa, quando pessoas estão usando umas às outras, os irmãos acham que ali não tem uma espiritualidade, que não tem demônios naquele lugar? Muita gente diz: o crente pode ir a motel. Meus irmãos, o crente deve viajar, ele vai a um hotel ficar com a sua família. Mas o motel é ideia de capitalista para promover a prostituição. Não é lugar para um casal cristão. É um lugar que tem uma espiritualidade maligna. Existem espíritos malignos que levam as pessoas à prostituição. Eu conheci pessoas que eram tomadas por entidades malignas e que viviam em prostituição. Mesmo casadas, se prostituíam, adulteravam. Por quê? Pela influência da presença daqueles demônios na vida dela. Muitas das pessoas que estão ligados ao homossexualismo são de candomblé, estão ligados ao espiritismo desse tipo. Basta perguntar. O enfermeiro que me atendeu quando minha perna estava quebrada, antes de ser operado, homossexual claramente declarado, eu comecei a evangelizá-lo, e ele contou de um outro amigo dele homossexual que se converteu, e no dia do batismo ele com o endereço na mão, ele passou 3, 4, 5 vezes na frente do templo e não encontrou. A Bíblia fala que Deus cega as pessoas e que o demônio cega as pessoas. Depois ele passou por lá e disse: como é que eu não vi? Eu passei mais de 5 vezes aqui com o endereço na mão, não vi, cego, para não entrar e não ver o batismo do colega. E ele disse: eu tenho pacto com as minhas entidades. A maioria é pactuado com demônios. Por isso estão nessa prostituição. Queridos irmãos, existe uma espiritualidade maligna que leva à avareza, que está ligado à prostituição, que está ligado a muita coisa, e muita coisa que só pode ser explicado na vida das pessoas pela influência espiritual que existe ali. E você tem que tomar cuidado.
Vai comer, agradeça a Deus e santifique o alimento. Vai entrar num lugar, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Eu tive uma experiência com a Dalimar e a Lígia de ficar hospedado na casa de uma pessoa, cheia de imagens o quarto. E nós tivemos vários problemas com a Lígia, até que nós entendemos o que era. E nós oramos, e nós cobrimos aquilo tudo, e nós oramos. Deveríamos ter feito na entrada, nós não fizemos. Ali era um lugar de adoração aos espíritos malignos. E eles estão ali. Eu não vou falar a família, eu não vou falar aqui quem é, mas eu precisei ajudar uma família que comprou uma casa, e num determinado quarto, onde foi o quarto onde era um altar a Satanás, a filha deles dormia ali. E a menina via vultos, a menina gritava. Tiraram a menina dali, virou um quarto de hóspede. E invariavelmente todo hóspede que dormia ali passava mal. E acordava e dizia, eu não volto aqui. Via coisas. O que era, irmãos? É porque ali era um lugar de adoração a Satanás. Os espíritos malignos permanecem. Ao comprar uma casa, faça um culto de gratidão e consagre a Deus. Consagre a alimentação. Nós não estamos isentos e imunes. Lembrem-se, as festas, isso é folclore, é cultura popular. Meus irmãos, nada é neutro. A chamada cultura popular, ela veicula ideologias, quer religiosas ou políticas. Elas são meios de divulgar convicções. Não se iludam com esta ideia de festa popular. O boi tem elementos idolátricos. É uma festa que um cristão participar não faz o menor sentido. Muito menos ver pela televisão. É a mesma coisa, é estar participando. Você está tendo contato com a idolatria. E a Bíblia diz, fuja da idolatria. E de qualquer coisa que esteja consagrado e vinculado não aos deuses, mas aos supostos deuses e os demônios que estão ali. A Bíblia nos orienta claramente, e eu espero que nós demos crédito a isso. Tem muita gente que diz, isso não existe. Eu tive professores no seminário que desdenhavam e caçoavam de demônio. Isso é dupla, tripla personalidade, isso não existe. Infelizmente, as igrejas estão mal orientadas, e o povo de Deus também, porque não entende que nós estamos em guerra contra esses seres malignos. Por detrás das pessoas existe uma espiritualidade. Nós temos que tomar todo o cuidado. Vamos orar ao nosso Deus. Você mesmo, particularmente agora, abaixe a sua cabeça e ore a Deus. Em primeiro lugar, você tem participado da ceia. Você participa da ceia. E porque você participa da ceia, você tem comunhão com o sangue de Cristo. Você vai participar da mesa de demônios? São coisas incompatíveis. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Se você participa da mesa do Senhor, então evite idolatria, lugares de festas idolátricas e tudo o que representa idolatria. Fuja disso. É o conselho da palavra de Deus.